Olá, santo e santa de Deus, seja bem-vindo a mais esse momento de oração aqui na TV Santo de Deus. Hoje vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais desafiadores e ao mesmo tempo libertador: o valor do perdão. Quando ouvimos essa palavra, muitas emoções passam dentro de nós. Aquelas pessoas que nos decepcionou, aquela situação que ainda dói aqui no nosso coração, talvez aquela ferida que esteja aberta. Eu quero dizer algo importante, logo no início aqui desse encontro. O perdão não é um assunto fácil. Jesus nunca disse isso, mas ele nos mostrou que o caminho do perdão é o caminho da libertação. Hoje nós vamos falar sobre isso. Falar sobre a cura, sobre a paz, sobre recomeços e sobre aquilo que Deus deseja falar no nosso coração quando a gente escolhe viver o perdão. Então, abra sua alma para essa reflexão e queira libertar aí dentro de você. Vamos para a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, abra o nosso coração. Nós sabemos que muitas vezes carregamos dores, pessoas difíceis, momentos difíceis, feridas abertas, mas dá-nos um coração que aprenda a perdoar, a amar, a não desejar o mal, nem vingança, a vivermos em paz, a rezarmos pelos outros. Amém. Se existe uma mensagem que atravessa toda a vida de Jesus, é a mensagem de amor e perdão. A gente sabe, Jesus perdoava, ele acolhia, ele ressurgia, até mesmo na cruz. Ele pronunciou aquelas palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pense na profundidade desse momento. Em meio à dor, Jesus ainda acolheu com amor. Isso nos mostra algo extraordinário. O perdão nasce da nossa fraqueza e ele nasce da força do amor, da nossa fraqueza por conta da nossa humildade. Nós somos feridos, algumas palavras nos machucaram, algumas atitudes deixaram marcas, as situações que talvez nunca deveriam ter acontecido, mas Deus conhece a nossa realidade e Ele está conosco. Por isso, perdoar não significa fingir que nada aconteceu, não significa dizer que aquilo não foi nada, né? Não significa que a gente tenha que apagar da memória. Perdoar significa entregar para Deus, para Ele nos ajudar a carregar. E a gente não deixar que isso domine em nossa vida. A gente escolher a liberdade para nos sairmos daquela mágoa. Muitas vezes a gente acredita que guardar ressentimento, a gente não tem que guardar. Mas não é assim, a gente carrega a mágoa porque a mágoa ocupa um espaço dentro da gente. Talvez rouba até a nossa paz, a nossa alegria, a nossa energia. Mas Deus está carregando essa mochila pesada conosco. Ele deseja que a gente viva livre, que a gente viva leve, que a gente tenha paz. E por isso o perdão é um presente que a gente oferece primeiro a nós mesmos, ao nosso coração. Talvez alguém aqui esteja pensando: eu quero perdoar, mas não consigo. Tudo bem. O perdão muitas vezes ele não acontece de uma vez. Ele é um caminho. É uma decisão que nós vamos renovando a cada dia. E a gente sabe, a gente conversa com Deus que a gente está ferido, mas a gente quer perdoar. E Deus vai trabalhando no nosso processo. A gente
deve ter a paciência, o amor e o importante, não fechar o nosso coração. A exemplo dos santos, quando a gente olha para a vida dos santos, a gente percebe algo também impressionante. Muitos deles passaram por muitas injustiças, por aquelas perseguições, por calúnias, maldade. E eles escolheram o quê? Permanecer no amor. E não porque eles eram pessoas perfeitas, porque eles confiavam no amor de Deus. E compreender o perdão não é diminuir a nossa vida. Que a gente tenha essa lição. Isso é o que vale. Perdoar também é confiar em Deus. Existe algo que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente perdoa, a gente está dizendo: Senhor, eu te entrego em suas mãos. Mas a gente não precisa carregar tudo. A gente não precisa resolver tudo. A gente não precisa ficar preso ao passado. Deus, Ele é justo, Ele conhece a verdade, Ele cuida da história. E quando confiamos nele, encontramos uma paz que o mundo não nos oferece. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Existe alguém que você precisa perdoar? Talvez seja uma pessoa, uma situação, talvez seja você mesmo. Porque muitas pessoas conseguem perdoar os outros, mas não conseguem perdoar a si mesmas. A gente lembra das coisas antigas, aí vem os arrependimentos, os erros do nosso passado. Mas Deus deseja curar. A misericórdia dele é capaz de restaurar tudo, o impossível. Por isso não tenha medo de se entregar ao Senhor. E vamos para o nosso momento de silêncio. Eu quero convidar agora você para aqueles momentos, aqueles instantes de silêncio onde você respire, feche os seus olhos. Entra aí numa conexão e pense numa situação que ainda parte do seu coração. Coloque essa situação diante de Deus. Diga aí em silêncio: Senhor, ajuda-me a perdoar. Liberta o meu coração. Ensina-me a viver em paz. Esses são os instantes para você junto com o Senhor. E vamos para a nossa oração final. Senhor Jesus, obrigada pela sua misericórdia. Tu conheces as nossas feridas, as nossas dificuldades, conheces aquilo que a gente ainda carrega no nosso coração e hoje te pedimos a graça do perdão. Ajuda-nos a viver sem ressentimentos, a confiar mais em Ti e cura aquilo que está machucado dentro de mim. Restaura, faz nascer em nós um coração mais livre, mais leve, mais parecido com o Teu e que a paz venha junto do Teu amor. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a perdoar. E compartilhe este devocional com alguém que esteja precisando de paz e de cura interior. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e seu trabalho. Perdoar não muda o passado, mas pode transformar completamente o seu futuro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre. Até o próximo devocional.